bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange, e se você, como muita gente, não sabe a diferença entre romance, conto e crônica, continua aí depois da vinheta. Vamos começar falando sobre crônica. A crônica eu gosto de comparar aquelas sketches do Porta dos Fundos ou do Parafernália, só que em texto, né? É um texto pequeno e geralmente informal, falando sobre situações do dia a dia. E a crônica pode basicamente ter dois estilos, que é o estilo de reflexão e o estilo narrativo. O estilo de reflexão é tipo, por que as pessoas deixam de pegar o ônibus porque tá lotado e esperam mais meia hora até o próximo ônibus? Ou então, 12 tipos de casal. Por que o papel higiênico é tão importante para as nossas vidas? Ou então reflexões mais sérias, não humorísticas. Tipo uma crônica da Clarice Lispector, em que ela fala sobre o assassinato de um bandido que teve na época que ela escreveu, e faz uma análise crítica da sociedade a partir disso. E a crônica narrativa, ela conta uma historinha pequena que geralmente passa em pouco tempo, tem poucos personagens e tem uma ordem cronológica certinha, ou seja, não tem flashback, não tem essas coisas de Pulp Fiction, sabe? E é uma historinha que ilustra algum fato do dia a dia. Por exemplo, tem uma crônica que eu não lembrei agora, só que eu não lembro quem é o autor, que chama Atitude Suspeita, que conta de forma, assim, humorística, né, a história de um cara que foi parado pela polícia, a polícia disse que ele estava tendo uma atitude suspeita, e aí fica toda essa enrolação do que seria uma atitude suspeita, por que ele está sendo preso, etc. E agora, o conto e o romance, eles são gêneros em que você conta uma história, assim como a crônica narrativa. Mas não é simplesmente uma parte de uma situação, um flash do momento do dia a dia. O conto e o romance, eles têm que ter um enredo, que é uma história dividida em início, meio e fim. O início seria a vida dos personagens antes do conflito catalisador, ou seja, aquilo que tira o personagem do mundo comum e joga ele na jornada, na aventura da história. E aí o meio é o conflito e o desenvolvimento desse conflito, depois tem o desfecho, que é o fim. E as diferenças entre romance e conto eu disse no meu vídeo sobre contos, mas eu vou repetir e vou também aprofundar um pouquinho. A primeira diferença que a gente nota é o tamanho. O romance ele é maior e o conto é menor, só que o conto não tem um tamanho fixo, não tem um limite fixo, é mais do bom senso. Mas a principal diferença é que o conto ele só tem uma trama principal, enquanto o romance, além da trama principal, tem várias tramas secundárias, ou conflitos secundários, como você quiser chamar. E na verdade é por isso que o conto tem menos personagens, e geralmente personagens mais rasos, porque os contos eles não dão muito espaço para conflitos internos no protagonista ou nos outros personagens, né? Mas principalmente no protagonista, que é o personagem que tem que ser mais desenvolvido em uma história, a gente já sabe disso. Porque, na verdade, esses conflitos internos, eles contam como conflitos secundários, então não dá espaço, né? E são esses conflitos internos que desenvolvem a personalidade dos personagens e fazem os personagens do romance serem complexos. Vou explicar com um exemplo os Jogos Vorazes, que vocês devem conhecer. Se vocês não conhecem, vocês vivem em outro mundo, desculpa. O conflito principal, ou a trama principal, é a Katniss tentando sobreviver nos jogos. Mas a gente também tem os conflitos internos da Katniss. Tem a dívida que ela tem com o Peter, por o Peter ter salvado a vida dela alguns anos atrás, que motiva ela a ajudar o Peeta, a responsabilidade que ela tem com a Prim, a irmãzinha dela, que motiva ela a ganhar os jogos, o ódio pela capital e o sentimento de justiça que motivam ela a não ser só mais uma peça naquele jogo. Esses conflitos internos eles vão batalhando dentro da Katniss e além deles servirem para deixar o leitor em dúvida sobre o que vai acontecer, quais vão ser as escolhas da Katniss, eles ainda têm a função de desenvolver a personagem Katniss, porque eles mostram como ela pensa e a partir das escolhas dela, que são em grande parte resultado dessa batalha de conflitos internos, a gente também consegue ver o desenvolvimento psicológico dessa personagem de um jeito profundo, porque a gente teve contato com todos os motivos que levaram a esse desenvolvimento. Já no conto, que a gente não tem espaço para todos esses conflitos internos, os personagens acabam ficando mais rasos. Então, personagens rasos não é uma regra para você ter em um conto, mas acaba sendo por causa disso que eu falei. E acaba sendo, então, outra diferença entre conto e romance. E é isso, eu espero que esteja mais claro para vocês agora a diferença entre conto, crônica e romance. Se esse vídeo te ajudou, compartilha para ajudar mais pessoas. Links para as redes sociais estão aí na descrição. Se você quiser ler histórias escritas por mim, tem o link do meu Wattpad também. E até a próxima!